Depois de ter escrito o primeiro, eu fiquei meio afugentado, principalmente porque eu descobri algumas coisas que eu não sabia, né? Como é difícil vender literatura, especialmente literatura cristã. Né? Ninguém não tem um manual, um passo a passo, e aí no início eu comecei a ligar para pastores amigos meus e oferecer estar na igreja deles. Isso é muito complicado, né? E tomei algumas portas na cara, né, para variar, né? Mas foi bom porque eu fui peneirando a minha forma também de tratar, de conversar com as pessoas, e o intuito inicial era mais vender o livro mesmo e tornar-se um autor conhecido, que é bem difícil no caso da literatura evangélica, a não ser quando a gente tem alguns padrinhos aí que já estão dentro de um engajamento, enfim. E Deus nos surpreendeu, né? Acho que a partir da 8ª, 9ª igreja que nós visitamos, começou a acontecer algumas curas, algumas pessoas sendo libertas de enfermidades assim, muito dramáticas mesmo, né? E coisas assim muito visíveis, e aí não conseguimos mais administrar bem a agenda, né? Porque começamos a ir a muitas igrejas. Então de 2022 para cá nós estivemos em mais de 60 igrejas, e para a glória de Deus a primeira tiragem do livro já foi toda embora, né? E aí veio o sonho, né? Eu percebi, a partir do processo da escritura do primeiro livro, eu percebi processos que eu tive que enfrentar, e esses processos eu fui conjugando com alguns personagens bíblicos, e nasceu a ideia do segundo livro. O livro Forjado nas Tempestades, ele é um livro muito forte. Eu não sabia, mas quando o livro está pronto, eu envio ele várias vezes para a editora me reenvia, e a gente vai corrigindo e conversando. E nesse processo de correção ortográfica, você vai achar engraçado isso, mas Deus falou comigo muito através daquilo que eu mesmo escrevi. E tinha vezes que eu ouvi aquilo e falei assim: gente, eu não escrevi esse negócio não, né? E assim, isso é eu acho que talvez o melhor testemunho que eu posso te dar. Mas uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração dentro do livro é sobre a identidade que nós carregamos. A identidade, aquele papelzinho que nós carregamos dentro do bolso, ela não é você, mas ela diz com quem você se parece. Por isso que ela começa com o prefixo idem. Ela está dizendo que você é igual, ou que aquele documento é igual a você. E a busca que eu tentei, né, traçar nesse livro é um resgate da nossa identidade ministerial. Nessas 60 igrejas que eu passei, eu achei esposas de pastor que estavam com carta de suicídio e me entregaram. Eu achei pastores envolvidos em coisas, eu falo assim, nesse cara não devia nem ser crente, né? E está à frente de um rebanho. Eu acho que no início eu ficava assim, com toda sinceridade, um pouco escandalizado. Mas depois eu comecei a pensar: isso acontece porque nós estamos perdendo a nossa identidade. A maioria dos pastores, dos ministros de louvor, de quem exerce cargo vocacional, não é só também ministerial, talvez também no mundo do empreendedorismo, as pessoas caminham sozinhas, sem uma mentoria, sem o acompanhamento de ninguém. Isso é uma receita muito forte para o fracasso. Então eu assimilei homens que caminharam sozinhos. Enquanto eles estavam caminhando sozinhos, eles tiveram vidas muito difíceis e processos muito árduos. E através desse processo, eles conseguiram resgatar a sua identidade. E no nosso caso, claro, a identidade ministerial, né? E aí eu fui construindo, né, um caminho. Eu acredito que nesse segundo livro vai ser um pouquinho mais fácil. Pode chamar, irmãos, são pessoas querendo livros. Mas nesse processo de reconstrução, eu não sei quantos de vocês
já tiveram o privilégio de assistir um processo de forjadura, né? Durante o tempo que eu estava escrevendo, eu fiz questão de participar de pelo menos uma vez de um processo. E eu fiquei pensando, olhando para aquele metal, se o metal sentisse dor, né? Se ele tivesse sentimentos no momento que ele vai sendo submetido a calor e a estrutura do metal vai sendo desfeita. Eu imagino que aquilo ali deve ser algo bem doloroso. Por que eu estou dizendo isso? Antes de nós tomarmos a forma ideal, aquilo que Deus deseja para a sua vida, primeiro Ele vai te desconstruir. E esse processo de desconstrução geralmente é doloroso. Eu tive que passar por 8 ministérios e ser desligado de pelo menos 7 para entender o meu processo, o quanto eu estava me prejudicando. Quando acontecia, eu pensava que eram os pastores que estavam puxando meu tapete, que estavam mandando embora. Hoje eu entendo que eu mesmo estava me prejudicando, eu mesmo estava me sabotando.